privilégio poder estar aqui compartilhando com vocês esse tempo que nós reservamos para o nosso Deus eterno, para o nosso Pai Celestial. Eu quero fazer uma oração antes de nós entrarmos no estudo da Palavra de Deus, amém? Vamos orar. Pai amado, nosso Deus eterno, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede para a gente poder te louvar, te adorar como família, como igreja. Obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa manhã, que decidiu vir até esse local para poder prestar culto ao Senhor, para estarmos reunidos como igreja, como família, como amigos, tendo uma confraternização, uma comunhão, Pai, uns com os outros. Que o Senhor possa se agradar, receber tudo que nós fazemos aqui como uma oferta de aroma agradável ao Senhor, Pai. Esteja conosco no estudo da Tua Palavra, que a gente possa realmente estar atento a ela e desejar muito querer absorver e querer aplicá-la em nossas vidas, Pai. Obrigado, especialmente pelo Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, no Seu nome que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, quero compartilhar com vocês hoje sobre esse tema, creio que todo mundo está vendo aqui no telão, a reconstrução. E hoje nós vamos fazer um breve estudo, sobre o livro de Neemias. Vamos estudar alguns capítulos de Neemias, que fala muito sobre uma reconstrução. E o que é uma reconstrução? É algo que já foi construído um dia, mas que precisou passar por uma reforma. Não? Muitas palavras que usam este prefixo re, querem dizer que algo precisa ser refeito, uma reforma, uma reconstrução, uma restauração. E eu acredito que hoje estamos aqui porque Deus também quer, além de construir a nossa vida, construir a sua igreja, muitas vezes Ele quer também reconstruir algo que já foi construído no passado, mas que precisa passar por uma reforma. Não? Eu acredito que Deus quer fazer muitas reconstruções em nossas vidas, de muitas maneiras. Seja no casamento, seja nossa fé, seja nossas convicções, seja na igreja em geral. E é sobre isso que nós vamos estar estudando hoje no livro de Neemias, amém? Então vamos comigo lá em Neemias capítulo 1. Do versículo 1 ao 4. Estamos juntos? Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Até aqui. Bom, Jerusalém é considerada para os judeus até hoje uma cidade santa, uma cidade sagrada. Porque Jerusalém, para o povo judeu, para o povo de Israel, é um lugar muito especial, porque lá é a cidade onde Deus mandou construir o templo dele, onde ele iria ser adorado pelo povo, E também, a cidade, naquela época, elas eram construídas e eram feitas muros ao redor, porque o muro significava a proteção da cidade, era o que dava segurança para o povo contra os ataques
dos inimigos. Aqui nós temos uma figura que mais ou menos mostra como que era a cidade de Jerusalém na época de Davi e na época de Salomão, né, onde nós vemos o templo lá no fundo, onde vocês podem ver aquela fumacinha subindo lá, onde eram feitos os sacrifícios, o palácio do rei e a cidade onde morava o povo da cidade de Jerusalém. Mas por causa justamente da desobediência, da rebeldia do povo, depois de tantas advertências dadas a eles por meio dos profetas, o povo foi levado cativo. Né? A Babilônia invadiu o país de Israel, invadiu a cidade de Jerusalém e praticamente destruiu tudo. Destruiu o templo, que era o edifício mais sagrado que eles tinham, e destruiu também todas as muralhas, e muitas pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. Com os anos, né, depois de alguns anos, o Império Persa, né, invadiu Babilônia, conquistou então toda aquela região. Israel e a cidade de Jerusalém passou então a estar sob o domínio do Império Persa. E Neemias vivia nessa época então na capital do Império Persa, na cidade de Suzã, onde ele vivia e trabalhava lá. E ele recebeu então a visita de alguns amigos, do irmão dele, Anani, e ele perguntou: e como está a cidade? Como estão as pessoas que ficaram lá? E eles dão então essa notícia, né, do sofrimento, da aflição, da humilhação, da maneira como a cidade estava totalmente destruída e o muro havia sido derrubado. E Neemias, então, quando ele recebe essa notícia, ele fica comovido, né? Ele fica muito triste. Ele senta, ele chora e ele ora. Eu penso que qualquer um de nós, se recebesse uma notícia assim, da cidade onde nós crescemos, onde nós moramos, onde nossos pais estão, nossos pais viveram, né? Receber uma notícia de que a cidade está totalmente destruída. Por exemplo, agora a gente está acompanhando muito a cidade lá de Brasileia, né, no Acre, a fronteira com a Bolívia. A cidade está totalmente submersa, a água do rio Acre destruiu praticamente toda a cidade. Imagina as pessoas que são de lá daquela cidade, que estão morando aqui em São Paulo e ouvem e vê essas notícias. Sem dúvida que dá muita tristeza. Na verdade, se nós recebêssemos uma notícia assim a respeito da nossa família, que a nossa família está morando num lugar que eles estão sofrendo muito, que estão passando por muita humilhação. Se nós recebêssemos uma notícia assim da nossa igreja, da igreja em que nós conhecemos a Cristo, da igreja onde nós crescemos e passamos muitos anos na nossa fé, e de repente chega a notícia que aquela igreja que você participava agora praticamente foi destruída. Eu acredito que qualquer um de nós ficaríamos tristes recebendo uma notícia assim, não é verdade? Quem era Neemias? Vamos ler aqui capítulo 2, do versículo 1 ao 6. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados
em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Neemias, nessa época, então, ele era o copeiro do rei. Ele que era o responsável por servir vinho ao rei, mas não era apenas fazer o serviço de um garçom, de simplesmente servir o vinho numa taça, né, provavelmente de ouro, ao rei. Como copeiro, ele tinha que ser um homem de muita confiança do rei, porque ele também tinha que provar o vinho antes, né, para assegurar-se de que aquele vinho, primeiramente, era um vinho de boa qualidade, mas também que aquele vinho não estaria envenenado, né? Então ele teria que estar disposto a dar a vida pelo rei, mas também, por outro lado, ele teria que ser um homem de muita confiança do rei, porque o rei tinha que ter essa confiança de que ele era fiel, de que ele era um servo leal ao rei. E naquela época, um servo, qualquer servo, não poderia aparecer triste na presença do rei. Era um insulto, ele poderia até ser mandado preso ou morto, se fosse a decisão do rei. Então, por isso que ele cita aqui que ele nunca antes havia estado triste na presença do rei. Mas o rei percebe, o rei se dá conta e pergunta para ele: Neemias, por que você está triste? E a sua tristeza não é porque você está doente, é algo que tem a ver com o seu sentimento, é algo que tem a ver com o seu coração. E aqui a gente vê o coração de Neemias e também o agir de Deus nessa situação. O coração dele, porque aqui descreve que ele estava com muito medo. Porque imagina, ele vai expressar para o rei o que estava no coração dele: olha, rei, eu estou triste porque a cidade onde meus pais estão enterrados está totalmente destruída. Bom, e o que o rei tem a ver com isso? Então ele correu um risco muito grande de expressar o coração dele ao rei. Ele estava com muito medo, mas ao mesmo tempo ele foi totalmente sincero e verdadeiro com o rei. Sim, rei, eu estou triste. E a causa da minha tristeza é porque a cidade onde os meus pais viviam e onde eles estão enterrados hoje, a cidade está totalmente destruída. E a gente vê o agir de Deus no coração do rei. Por que um rei vai estar se preocupando com uma cidade que estava destruída quilômetros de distância da sua capital, da sua cidade? Uma cidade considerada rebelde, uma cidade considerada inexpressiva para o grande reino da Pérsia naquela época. Mas a gente vê como o rei aqui, ele estava com um coração sensível ao sentimento de Neemias e se preocupou pelo coração dele. O que você quer fazer, Neemias? Fala para mim. Né? Quais são os seus planos? O que você quer me pedir? E como Neemias, então, já tinha um plano bolado, um plano já feito na cabeça dele, no coração dele, para expressar ao rei naquele momento. Né? E o que eu quero compartilhar hoje, irmão, sobre a história de Neemias, é porque eu vejo que essa história praticamente, eu vejo que essa história está se repetindo hoje na nossa vida. Eu vejo que essa história está se repetindo hoje na nossa igreja. Porque eu vejo que hoje, Deus tem mandado um Neemias para nós também. E o Neemias que eu considero que Deus tem enviado aqui para a cidade de São Paulo, para a igreja de São Paulo, é o Jorge e a Ana Bittencourt. Não
querendo fazer uma comparação bíblica, né? Mas eu vejo muitas coincidências, muitas semelhanças entre a história de Neemias, a história do povo de Israel e a vida de Jorge e Ana e a nossa igreja aqui em São Paulo, né? E olha as semelhanças. Neemias era funcionário de quem? Do rei. Não é verdade? Trabalhava lá na capital da Pérsia. Por coincidência, né? O Jorge também trabalha para o governo federal. Trabalha lá em Brasília, capital. Não é o copeiro da Dilma, né? Mas ele presta as contas, ele trabalha para o governo federal lá na capital do Brasil. E o incrível de tudo isso é que Jorge e a Ana, eles colocaram no coração deles esse desejo de vir para São Paulo, não é? Assim como Neemias, que trabalhava lá em Suzã, ele poderia muito bem ter chorado, poderia bem ter orado, mas ele poderia muito bem ter ficado lá em Suzã e orado para Deus. Deus, envia alguém lá para Jerusalém. Mas ele poderia ter ficado lá, tendo a vida confortável, servindo vinho ao rei o resto da sua vida. Mas ele decidiu se envolver com a causa. Ele decidiu se envolver com o sofrimento, com a humilhação do seu povo lá em Jerusalém. E da mesma maneira, o Jorge e a Ana estavam lá em Brasília, numa igreja de 70 pessoas, vivendo a sua vida normal, confortável, trabalhando lá, poucos quilômetros, imagino, da sua casa, tendo seus melhores amigos lá na igreja de Brasília. Poderia muito bem, né, ter orado e chorado muito pela igreja de São Paulo, talvez escutando as dificuldades, os problemas da igreja, e Deus, envia alguém lá para São Paulo que vai ajudar aquela igreja. Mas não. Ele quis se envolver com a igreja de São Paulo. Ele veio de Brasília. E assim como Neemias pediu permissão ao rei para ir até Jerusalém, ajudar na reconstrução da sua cidade. E o rei foi bondoso, o rei foi benevolente. O chefe do Jorge também foi bondoso com ele. Porque ele também teve que pedir permissão para o seu chefe lá. Ele não veio simplesmente por sua própria conta e vontade. Imagina que ele orou muito e ele pediu ao seu chefe, olha, eu quero ir para São Paulo. E ele não veio para São Paulo para trabalhar para o governo. Eu quero pedir a sua boa vontade de me liberar para ir para São Paulo, para servir na igreja em São Paulo. Qual é o chefe que vai liberar um funcionário do seu trabalho para ir para outra cidade para se preocupar com coisas de igreja? Eu vejo Deus. Eu vejo o agir de Deus, a mão de Deus agindo. E eu penso, igreja, irmãos, que cabe a nós apoiar essa decisão, apoiar essa iniciativa e estamos convictos de que Deus, Ele está agindo. De que Deus está na frente da nossa igreja e estamos unidos nesse propósito. Vamos ler capítulo 2, do versículo 13 ao 18 e ver algumas características da liderança de Neemias. Capítulo 2, do 13 ao 18. Bom, aqui ele já está em Jerusalém. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo.
Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam, a situação em que estamos, Jerusalém está em ruínas e suas portas estão destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Amém? Aqui vemos a liderança de Neemias, o caráter dele. E quando ele chega em Jerusalém, ele não já chega lá apavorando, já não chega lá falando: olha, vamos mudar tudo isso aqui. Ele foi com calma, andou pela cidade, não falou para ninguém qual era o plano que ele tinha, examinou a situação, viu a realidade de como a cidade estava, de como os muros estavam totalmente caídos e queimados. Depois, então, dele ter examinado a situação, visto como que estava a cidade, ele chamou os líderes, chamou os sacerdotes, chamou os oficiais, reuniu com as pessoas mais importantes da cidade e disse: olha, gente, essa é a nossa situação. Vamos continuar assim, humilhados, vamos continuar assim, cabisbaixo, vamos continuar assim com a nossa autoestima lá no chão, ou vamos trabalhar, ou vamos reconstruir essa cidade. Ele encorajou o povo, ele chamou os líderes, e o povo se encorajou também, e o povo se animou, e o povo: vamos reconstruir a cidade. E eu vejo quando o Jorge e a Ana chegaram aqui, eles também não chegaram com uma atitude de: olha, está tudo errado, vamos recomeçar tudo, vamos reconstruir tudo, vamos ter tudo de novo. Não. Chegaram aqui humildes, conversando com as pessoas, conversando com os líderes, visitando os setores, reunindo os antigos líderes de bate-papo, que agora chamamos líderes de igreja, reunindo todos os conselheiros, conversando. Vimos mapas, vimos quadros, vimos estatísticas, para a gente poder realmente enxergar a nossa realidade, reconhecer. E sabemos que a Igreja de São Paulo vem de anos já tentando crescer, tentando ter uma nova cara, tentando ter um novo coração, mas sempre no mesmo, sempre ali lutando, tentando fazer as coisas e não conseguindo. E pessoas cada vez mais ficando desanimadas, líderes ficando desanimados, perdendo seus sonhos, perdendo sua fé, perdendo suas convicções. Mas eles têm trabalhado para que a igreja veja a realidade, para que nós estejamos unidos, para que nós tenhamos esse espírito. Vamos reconstruir a igreja, amém? E Deus quer fazer isso na nossa igreja. Mas será que eles vão fazer isso sozinhos? É só com a coragem, só com a inspiração, só com a visão? Não. Cada um de nós tem que participar disso também. Vamos ler lá capítulo 3, do 1 ao 14. Vamos ler juntos essa passagem. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Ananel.
Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Hassenaá. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Arcós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta de Gezaná foi consertada por Joiada, filho de Baceia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadon de Meremote, homens de Gibeão e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ouríveis, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa, e Atos, filho de Asabinéias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assube, filhos de Pat, Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda das suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam os 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Jaquerém. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar até aqui. E continua o capítulo falando de trecho em trecho, de obra em obra. E as pessoas que estavam ajudando, trabalhando, reconstruindo, reparando, colocando e construindo cada parte até dar a volta toda na cidade de Jerusalém. Neemias era um líder, sem dúvida ele era um líder, mas ele não fez o trabalho sozinho. Todos participaram, todos puseram a mão na massa, todos se sacrificaram, todos foram parte daquela reconstrução da cidade naquela época. E o que cabe a nós hoje, irmãos, como igreja, quando nós pensamos numa reconstrução, ou numa reforma, ou numa mudança, ou em algo que nós queremos fazer, porque temos essa visão que é a vontade de Deus, que Deus quer fazer, que Deus quer refazer, que Deus quer consertar, que Deus quer reconstruir. E podemos ter muitos homens na igreja que têm um sonho, uma visão. Mas não é só a liderança que vai fazer o trabalho. São todos, é com a participação de cada membro. De cada membro se sentir parte de uma reconstrução. Se sentir parte. Né? A gente sabe que reforma dá trabalho, não é verdade? Quem faz reforma em casa sabe como é duro, né? Quando você tem que quebrar a parede, tem que quebrar piso, tem que contratar alguém, tem que pagar, não é verdade? A casa fica bagunçada, a casa fica suja, não é verdade? Mas depois que você termina aquela reforma, você olha para aquele piso, você não quer mais sair do piso, não é verdade? Essa semana eu pintei o teto do meu banheiro. Amém. Fazia anos que a Maria estava pedindo para mim, quando é que você vai pintar o teto do banheiro? Ai, ai, ai. E esse é o nosso problema, né? Procrastinamos muito, né? Vamos só adiando as coisas. Mas a semana passada eu decidi pintar o teto do banheiro. Agora eu entro no banheiro e fico olhando para o teto. Por que eu não fiz isso antes, não? A gente se sente feliz quando a gente é parte de algo, que a gente participou, que a gente fez, que a gente trabalhou, não é verdade?
E essa reconstrução que hoje nós estamos falando aqui como igreja, essa reforma, essas mudanças, cada um de nós tem que querer ser parte disso. Cada membro, cada líder de igreja em casa, cada líder de ministério, cada um é sumamente importante. Olha o que Paulo, o que Deus fala para nós em Efésios 4,16, vamos ler junto aqui no telão. Porque isso é a essência da igreja. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Essa escritura é a nossa igreja. O corpo é a igreja. Ajustado, unidos pelo auxílio, cada um ajudando, auxiliando uns aos outros, ajudando uns aos outros, buscando realmente a edificação da igreja, o crescimento da igreja, seja espiritual, seja afetivo, emocional, seja em termos de números, porque Deus quer que a igreja cresça também numericamente, mas ao mesmo tempo que ela cresça numericamente, devemos crescer também em amor, em união, onde cada um na igreja é uma parte importante. Cada membro da igreja conta, cada um é importante no plano de Deus, amém? Eu quero encorajar cada um de nós poder nos ver como eu sou parte disso, e eu quero contribuir com a minha vida, com a minha fé, com a minha oração, com o meu empenho, com o meu serviço, com o meu amor, com a minha convicção. Eu quero ser parte da construção dessa igreja. Porque as provas virão, irmãos. Vamos lá em capítulo 4, do 1 ao 6. As provas virão, mas vamos estar preparados. Do 4, do 1 ao 6. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Amém? Estamos aqui com um sonho, com uma visão, com um propósito de avançar o reino de Deus, de crescer como família, de reconstruir valores que talvez temos perdido como cristãos, convicções. E cada vez que a igreja, cada vez que cada vez que você decide, eu quero mudar, eu quero servir a Deus, eu quero dar o meu melhor, eu quero ser puro, eu quero ser justo, eu quero evangelizar pessoas, Satanás vai tentar atrapalhar. Satanás vai enviar alguns Sambalates na nossa vida. Ele vai enviar alguns Tobias, onde nós estamos sonhando, querendo fazer a vontade de Deus, mas alguns vão chegar e falar: não, isso não vai dar certo, isso não é de Deus, vocês não vão conseguir, vocês não têm força para isso, vocês não têm convicção, vocês não têm condições. As vozes negativas vão chegar. Barra Funda é muito longe. Tem uma igrejinha do lado da sua casa que é igual. Ensina a mesma coisa, fala de Deus também. Não precisa fazer todo esse sacrifício.
Mas o que nós temos que fazer, como eles fizeram, eles oraram. E essa é uma característica forte de Neemias, ele orava muito, ele dependia muito de Deus. E é isso que nós precisamos ser também, assim como nós precisamos ter no nosso relacionamento com Deus, nossa vida cristã, uma dependência de Deus, pôr em oração. Mas ao mesmo tempo que eles oraram, eles não se desfocalizaram. A Bíblia fala que o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. E é isso que nós precisamos fazer também. Esquecer as vozes, deixa os sambalates para lá. Eu quero continuar focado no meu trabalho cristão, na minha vida cristã, na minha fé. Amém? Porque com a ajuda de Deus é possível, irmãos. Vamos lá em capítulo 6, do 15 ao 16, para terminar. Capítulo 6, versículo 15 e 16. Quando Sambalate, capítulo 6, versículos 15 e 16. Olha isso. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Amém? É possível com a ajuda de Deus. Aos olhos do homem pode ser impossível. Com a nossa força humana é totalmente impossível. Mudar vidas, mudar corações, transformar pensamentos, fazer uma reconstrução no nosso próprio interior, nosso próprio coração. Especialmente, talvez aqui, alguns que já têm 20 anos na fé, ou mais de 20 anos na fé como eu, talvez depois de 20 anos na fé já estou cansado, já não tenho mais ânimo, já não tenho mais visão, já não tenho mais sonhos. E talvez o meu destino é ficar na igreja até morrer para ir para o céu. Mas Deus, enquanto estamos aqui, Ele quer usar a nossa vida de muitas maneiras. E quanto mais velhos somos na fé, com mais visão, com mais fé, com mais força, com mais convicção, devemos ter. Até para inspirar os mais jovens na fé. Também. E eles conseguiram em 52 dias, aquela cidade que estava totalmente destruída, arrasada pelo fogo, um monte de entulho, voltou novamente a ser uma cidade reconstruída. E depois que reconstruíram os muros, não só reconstruíram paredes, mas reconstruíram a fé do povo. Reconstruíram os sonhos do povo, a autoestima do povo. Voltaram a cultuar a Deus novamente. Voltaram a ter sonhos novamente. Mas começou com um sonho, começou com uma decisão. Vamos reconstruir, amém? Irmãos, quando Neemias chegou na cidade, e ele falou para o povo, o que vocês acham? Vamos ficar na situação ou nós vamos trabalhar e reconstruir essa cidade? O povo pegou a visão, o povo pegou a responsabilidade, falou, sim, vamos recomeçar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Estamos diante de uma grande reconstrução como igreja, irmãos. Eu estou vivendo um momento histórico que eu nunca vivi antes como cristão. Um momento de mudar não só a estrutura de igreja, não é mudar os nomes de ministérios que nós estamos fazendo, mas mudar a mentalidade. Mudar o coração. Sempre lutamos, sempre prezamos ser uma igreja bíblica. Mas mais do que nunca, nós queremos ser uma igreja mais do que nunca bíblica. Uma igreja mais do que nunca sincera, justa, genuína, verdadeira. Uma igreja responsável, onde cada um de nós aprendemos a ser responsáveis com nossas ações, com nossas decisões. Uma igreja mais comprometida também. E um compromisso que não é um compromisso de obrigação, olha, você tem que se comprometer. Mas um compromisso que eu quero fazer, espontaneamente,
e de coração. Esse trabalho não é de um homem só. É um trabalho para todos nós que queremos participar. Colocando Deus no meu lugar sempre na nossa vida, mas também pensando como igreja, como povo de Deus. Né? Como você está respondendo esse chamado hoje? Como você está vendo essa construção que está acontecendo aqui na cidade, aqui na igreja de São Paulo? Né? Você ainda se vê em cima do muro, indeciso, pensativo, negativo? Ou você quer sair de cima do muro e entrar para esse trabalho, para esse projeto? Né? Eu quero encorajar que nós tenhamos muita confiança em Deus, mas também muita coragem para trabalhar, para realizar esse projeto que tem surgido, que Deus tem colocado diante de nós, com a liderança do Jorge e da Ana, dos ministros que estão trabalhando, dos líderes de igreja em casa que também estão trabalhando, mas que todos nós estejamos unidos para fazer essa construção que Deus quer fazer na igreja e também nos nossos corações, na nossa vida. Amém? Que toda a glória seja a Deus. Amém.